Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil convivem com dores crônicas. E o sofrimento do paciente interfere na qualidade de vida e afeta a produtividade. Lars Grael, 2 vezes medalhista olímpico, teve a perna direita decepada por uma lancha que invadiu a área de uma competição que participava. Precisou de remédio de última geração para aliviar a dor. Quando parou de tomar, começou o sofrimento. Eram dores intensas, dores de choques, dores como se fosse uma perfuração no pé, que você já não tinha mais, mas a sensação espacial de que a perna e o pé ainda existia. Então tinha sentimento de queimação, de perfuração e de choque, e também de esmagamento. São 20 anos de convivência com a dor, comum em quem sofreu amputações. O cérebro continua a receber os sinais das terminações nervosas, como se a parte arrancada do corpo estivesse intacta. Por isso, a dor é real, não é psicológica. Agora, tem vezes que ela é maior do que a minha capacidade de resistência. Então, essa sequência de choques fantasmas às vezes acontece. Muitas vezes eu não entendo a origem, por que veio. Não foi meramente um estresse, meramente uma batida no coto, não foi apenas uma proximidade de uma coisa pontiaguda ou de um campo magnético, né, de uma bateria. Ela vem. Quando vem, a crise dura no mínimo 4 horas e pode durar até 24 horas. Aí é muito sofrido. José também sofreu com dores quase insuportáveis. As dele eram na cabeça, passando pela nuca e pela mandíbula. Não havia vida social, não havia alegria, era uma depressão. Era praticamente impossível trabalhar, vamos dizer, nos últimos 3 anos, porque ela foi gradualmente aumentando. Sem remédio que resolvesse, ele passou a usar neuroestimulador. O aparelho foi implantado no corpo e segue pelo pescoço até a nuca, onde ficam 16 eletrodos. Não sinto dores, as doses de remédio estão diminuindo gradativamente por serem remédios fortes. No controle da dor, a Evelinda, que é médica, foi atrás da acupuntura. A técnica milenar chinesa é usada para combater crises de enxaqueca e formigamentos nos braços. Vim pelo SUS aqui, né? E graças a Deus, depois da primeira sessão, já não tive mais formigamento. Quase 4 em cada 10 brasileiros sofrem de dor crônica. Os dados são da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. A dor crônica é um nome genérico para alguém que está sentindo dor por muito tempo de forma persistente. E a gente divide em grupos. Então, a mais prevalente de todas é a lombalgia, que é a dor lombar, dor na região das costas. A lombalgia é a 7ª doença da humanidade mais prevalente, mas é a principal causa de anos vividos com incapacidade dentre todas as doenças da humanidade. Lars retomou a vida produtiva. Faz consultoria e dá palestras motivacionais. Sobre as dores, prefere não tomar remédios ou fazer outros tratamentos. Conviver com a dor passou a ser uma realidade para mim. Então, se você psicologicamente pensa muito na dor e valoriza essa agenda, ela passa a incomodar muito, né, o seu dia a dia. Mas se você coloca isso como quase que um estado constante e permanente e tenta minimizar psicologicamente, isso ajuda. Tem muito trabalhador já de olho no 13º salário. E o pagamento do adicional de fim de ano deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O dinheiro extra gera boas expectativas no comércio, embora boa parte dele deve ser usado para pagar dívidas. Demora quase 1 ano para chegar e quando chega faz a alegria do trabalhador. Tem gente que usa para pagar contas, para comprar artigos importantes, coisas inúteis e muitas vezes a gente nem sabe o que fazer com o 13º salário. Afinal, pago contas, invisto ou esbanjo meu dinheirinho?
Esse especialista dá a dica. É muito interessante quitar a dívida, especialmente se as taxas de juros das dívidas superarem as taxas de retorno de investimento. Então, se você for colocar o seu dinheiro, por exemplo, numa aplicação que rende 1% ao mês, mas suas dívidas têm juros de 2% ao mês, quite as dívidas, porque o rendimento da aplicação não paga nem os juros da dívida. Para quem quer investir o 13º salário, há boas opções, segundo o economista. Tem desde opções de investimento financeiras, pode desde uma aplicação mais conservadora, como a poupança ou uma renda fixa, ou opções um pouco mais agressivas de investimento em mercado acionário. Além disso, você pode investir o seu dinheiro, e também uma forma de investimento, na sua qualificação, no seu estudo, porque isso pode gerar fluxo de caixa futuro para você, num idioma, num curso de idiomas, isso é muito importante atualmente. Então, você investindo em você, você pode ter um retorno lá no futuro. Com a injeção do 13º na economia, o resultado esperado pelo comércio é de alavancar as vendas, principalmente com a chegada do Natal. Em geral, a primeira parcela ela é usada muito para pagamento de dívidas ou para fazer alguma coisa que já estava planejada. E a segunda, efetivamente, ela vai para o varejo mesmo, para a compra de presentes, né, para que toda a família seja presenteada. Então, a segunda parcela impacta mais. Mas é bom lembrar que esse dinheirinho extra pode aliviar o sufoco das contas que vem em janeiro. Especialmente no começo do ano, que tem as contas de IPTU, material escolar e outros tributos e outros desembolsos que possam ser necessários. Então é bom guardar parte do dinheiro, já tem mais ou menos uma estimativa de quanto vai vir de conta de material escolar. Tem as taxas de rematrícula de escolas também que pesam no orçamento para quem paga a escola. Então é muito bom deixar uma parte reservada já prevendo, porque para não se entrar em dívida já no começo do ano, quando for chegar essas contas, já tem o dinheiro reservado e pode até negociar, por exemplo, material escolar, preços melhores, pagando à vista. A partir de hoje você confere aqui no Visual a série Superação, que mostra como o esporte transforma a vida de pessoas como o Cadu. Ele é autista e conseguiu melhorar a capacidade de se comunicar com as pessoas depois que começou a fazer aulas de karatê. Nas aulas do professor Eric Chaves não tem descanso para ninguém. A turma é formada por pessoas com problemas neurológicos e neuromusculares. Por isso, os golpes são ensinados com precisão e individualmente. O importante é respeitar o tempo e as limitações de cada aluno. O preconceito ele é para mais ou para menos. Ele tem que treinar como todo mundo treina, tem que respeitar a individualidade dele. Então é o princípio da especificidade, da individualidade. Mas ele tem que fazer. O que ele pode fazer, ele vai ter que fazer. No meio dessa turma está o pequeno Carlos Eduardo, Cadu. Ele chegou ao Instituto Baiano de Karatê Adaptado em 2015, com 7 anos de idade. Quem vê tanta desenvoltura no esporte e na relação com os colegas, não imagina o quanto foi difícil conseguir encontrar um lugar que abrisse as portas para Cadu e acreditasse no potencial dele. Eu já tinha procurado vários lugares e recebido vários nãos, eu desacreditada naquilo, mas eu fui na tentativa de que se o esporte era bom para ele, ele precisava estar ali. O que você mais ouvia? Que não tinha lugar, que ali não conseguia trabalhar com ele. A gente recebeu que ele não falava ainda, porque quando ele chegou para o karatê ele tinha 6 anos e ele só chamava mãe. Ele não conversava, ele não interagia, ele gritava muito e tinha muitas estereotipias. A principal evolução de Cadu depois que ele começou a praticar esportes foi no campo da comunicação. Para quem há 3 anos não falava, não interagia e não olhava nos olhos das pessoas, conversar com alguém desse jeito, diante de uma câmera, é mais um exemplo desse avanço. Olha, a base é muito forte. Olha só. Qual o próximo campeonato que você vai participar de karatê? O campeonato é fácil. Eu venci já. Semana passada eu venci a medalha de ouro, mas eu fiquei primeiro. A primeira vez que a gente colocou o Cadu na competição foi já no Brasileiro. E eu tive mais problema com a mãe do lado de fora, que estava quase desmaiando, do que com o Cadu propriamente dito. Mas é bem interessante, porque você não sabe o que vai acontecer lá. Só que ele demonstrou assim, um espírito esportista muito grande. Chegou lá, competiu, fez o que tinha que ser feito, fez o que a gente treinou para fazer, mesmo com todo o barulho do ginásio, com pessoas torcendo, outras pessoas competindo. E a gente viu que Cadu realmente tem essa veia esportiva e
já ganhou alguns campeonatos, outros campeonatos chegou em segundo lugar, perdeu para um rapaz de Santa Catarina, um autista também muito bom, e que a gente está treinando para pegá-lo na próxima, porque ele já tirou o título de Cadu, Cadu quer reconquistar esse título. Aos 2 anos de idade, Cadu foi diagnosticado como autista. Durante o atendimento multidisciplinar, que começou logo após a descoberta desse transtorno neurológico, o esporte foi recomendado como forma de melhorar a concentração e o comportamento de Cadu. Hoje, o karatê e a natação são atividades indispensáveis na vida desse pequeno atleta. Ele melhorou o comportamento, diminuiu as estereotipias. A gente encontrou amigos que recebessem a gente encontrou mães que entendiam a gente, que compreendiam, e ele encontrou pessoas que ajudou ele no processo. As aulas de natação também são conduzidas pelo educador responsável pelos treinos de karatê, mas na água os objetivos são a socialização, o relaxamento e o aumento da coordenação motora e da capacidade respiratória. Competição mesmo só no karatê, esporte em que Cadu já conquistou 3 títulos de campeão baiano e 5 no brasileiro na modalidade adaptada. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.